Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos trabalhar aqui na unidade 4 do livro de História sobre esse conceito que é muito importante, né? Que é sociedades africanas, né pessoal? É muito interessante você estudar sociedades africanas porque se conhece muito pouco sobre as sociedades africanas nos dias atuais. As pessoas acham que a África ainda é um lugar onde você só tem tribos, né? E isso se deve pelo fato, né, da gente ver muitos documentários. Então a gente acha que isso lá só tem leões, leões ficam andando nas cidades e por aí vai, que lá só tem pobreza, que só tem doença, que só tem miséria. E não é assim, certo? A gente vai estudar sociedades africanas. Por que é importante estudar sociedades africanas? Porque nós, como povo brasileiro, herdamos muita coisa interessante desses povos africanos que para cá vieram no período chamado do período da escravidão, certo? Da escravidão moderna, que foi entre o século XVI e século XIX para nós aqui no Brasil. Então vamos estudar um pouco sobre os aspectos culturais, sociais e históricos dos povos africanos, tá? Vamos entender a história dessa população. A dinâmica cultural na África ela foi muito intensa e ela proporciona olhares diferenciados sobre as várias histórias que a população africana tem. Então, quando a gente estuda a história africana, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a África ela não é um país, a África é um continente. E se ela é um continente, ela tem uma diversidade muito grande. Ela tem uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade política muito grande, de povos, tá bom? Então, assim, a África ela é muito importante para a história da humanidade. Várias coisas foram criadas na África que a gente vai ver aqui. Várias instituições foram se organizaram primeiramente na África, tá? E a África foi um continente que trouxe muitas transformações. Ela foi protagonista, né, de muitas transformações na história da humanidade. Então, olha só, a África ela é o que? É um extenso continente. Isso eu tenho que saber. Quando eu falo de África, eu não estou falando de um país. Eu estou falando de um continente. Se é um continente, eu tenho línguas diferentes, eu tenho diversidade culturais diferente, eu tenho modos de viver diferente, política diferente, tá? Eu tenho muitas coisas que são diversificadas. Então tem muitos povos, nações e culturas diferentes. Podemos ver isso tudo através dessas imagens que estamos vendo aqui, tá bom? Nós temos aqui, por exemplo, os guerreiros Maasai dançando por meio de sítios e cerimônias culturais. Nós temos a dança do oeste africano e homens Igbo realizando dança tradicional. Ou seja, cada uma dessas danças é de um determinado povo e a gente pode ver a diversidade. Então coloca isso na sua mente. A África é um continente que apresenta muita diversidade. Beleza, pessoal? Bom, continuando na página seguinte, a gente vai falar dois momentos interessantes, que é entre o século V e século XII e entre o século XII e o século XVI. Entre o século V e o século XII, a África se organizava em algumas pequenas aldeias, clãs, grandes reinos e impérios. Então era uma divisão. Existiam lugares que você tinha pequenas aldeias, existiam lugares que você tinha grandes reinos e havia outros lugares que constituíam-se verdadeiros impérios. Isso a gente fala na África subsaariana, beleza, pessoal? Que é abaixo ali do deserto do Saara. Muitas das vezes nessas pequenas aldeias elas eram governadas por chefes eleitos com uma função política e uma função militar. Outra característica muito importante era a migração das populações africanas. Eles migravam de região para região, tá bom? E isso, obviamente, que misturava línguas e culturas também. Existiam línguas e culturas diferentes, mas também em determinado momento elas se encontravam, tá bom? Quando a gente vai para o século XII e século XVI, a África ela vai se tornar uma importante rota de comércio internacional. A gente vai perceber que até mesmo os portugueses faziam comércio na antiga cidade de Celta, que ficava bem ao norte da África. As rotas elas incluíam Gibraltar, o Mar Vermelho, Madagascar, certo? De norte a sul do Saara, grandes caravanas acabavam transportando
gêneros e produtos de todas as espécies, tá bom? Havia intercâmbios interregionais, tá? Muito ouro era trocado, marfim bruto era exportado para a Arábia, para a Índia, para o Oceano Índico, tá? E inclusive o tráfico de pessoas escravizadas também, o transsaariano, ou seja, a África ela possuía tráfico de pessoas. Pegavam pessoas que tinham dívidas ou que eram prisioneiras de guerra e vendiam para outras regiões. Somente a partir do século XVI é que esse tráfico de escravos vai ficar mais forte ainda, né? Infelizmente, tá? Quando a gente fala sobre a cultura da sociedade africana em geral, ela se baseava na questão da linguagem oral. Muito do saber africano, dos saberes africanos, era transmitido de maneira oral, tá? Por meio dela, os conhecimentos, as tradições dos antepassados, elas eram transmitidas de geração para geração e assim eram preservados. Bom, vamos ler aqui um texto a respeito da linguagem escrita desenvolvida no continente africano no passado. Esse texto é interessante para a gente fazer uma reflexão. Olha o que diz aqui. Segundo as teses racistas, os negros africanos seriam inferiores porque não foram capazes de desenvolver sistemas de escrita. Na realidade, eles estão entre os primeiros a desenvolver a escrita. Os africanos que constituíram o Egito desenvolviam sua grafia desde o ano 4000 a.C. E a escrita meroítica, que ainda está sendo decifrada, é uma das mais antigas do mundo. Além desses hieróglifos egípcios e meroíticos, existem vários outros sistemas de escrita desenvolvidos por povos negro-africanos, antes e depois da invasão muçulmana que introduziu a escrita árabe. Os europeus usam o sistema fonológico, alfabético, onde cada letra representa um som. O alfabeto árabe, que prevaleceu durante séculos na Europa, é fonológico silábico, cada letra representando uma sílaba. Mas há outros tipos de escrita, como o pictográfico e o ideográfico, além da escrita por meio de objetos. Na África, os pictogramas constituem uma rica e variada forma de expressão, registrando saudações, histórias e advertências. O simbolismo religioso, Biwit, do Gabão, as paredes de casas pintadas na região ocidental dos Camarões ou as sequências de desenho utilizadas pelos Sinyanga médicos. Ou seja, o que a gente aprende aqui? Que a África ela tinha sim o seu sistema de escrita. Inclusive, pessoal, o Egito, como não falar do Egito? O Egito foi um país que está inserido na África e a gente sabe muito bem a história egípcia, que foi uma grande nação de um desenvolvimento tecnológico muito grande, um desenvolvimento cultural muito grande. Ok, pessoal? Então podemos dizer que os povos africanos deixaram muitos legados para a humanidade, sobretudo para nós brasileiros aqui, tá? Que tivemos aí a vinda desses africanos como pessoas escravizadas a partir do século XVI, que durou até 1888 com o fim da escravidão aí, tá? Agora preste atenção comigo aqui, que a gente vai ver os grandes feitos da sociedade africana, tá? Eu quero que você preste bem atenção aqui. Então os povos africanos, pessoal, eles desenvolveram muitas coisas interessantes aqui, ó. Sistemas de escrita, tá? Conhecimentos da astronomia, da matemática, da agricultura, navegação, metalurgia, arquitetura e engenharia, tá? Medicina também, tá? Na medicina eles realizavam parto cesariano, tá? Quando a mulher não consegue ter o parto normal, ela tem que receber um corte ali na sua barriga para ter o neném, certo? Remoção de cataratas oculares, remoção de tumores, gente, olha só, tumores cerebrais e até mesmo autópsias, né? Que era realizado nas pessoas quando eles morriam, eles abriam para ver o que tinha ali. E olha, pasmem, galera, aplicavam o que? Vacinas contra varíolas e outras doenças. Então nós estamos falando de um povo que teve muito avanço, muitas realizações. Então preste atenção, quando a gente fala da África, a gente não tem que lembrar aquela África que é passada na mídia, onde lá só tem doença, onde lá só tem fome, onde as pessoas não vivem bem. Pelo contrário, galera, tá? A África, a partir do século XVI, ela foi, infelizmente, recebeu interferência europeia e acabou que
muitas coisas, muitos saberes foram sendo perdidos. E o trabalho dos historiadores é exatamente trazer de volta esse saber. Quando a gente fala aqui sobre as cidades africanas, a gente vai lembrar então das cidades universitárias, vamos dizer assim, né? Como Tumbuktu, que é essa cidade que você vê aqui, né? A antiga mesquita de Djen em Mali, que era a antiga cidade de Tumbuktu, tá bom? A gente lá se estudava filosofia, criaram filosofias religiosas, sistemas políticos complexos, duráveis, a arte, quer dizer, muita coisa interessante eles foram criadas pelos africanos, tá? E aqui, pessoal, a gente vai ver que várias teorias desenvolvidas pelos europeus apontavam essa suposta inferioridade. Achavam que a África era um país inferior, que eles precisavam da civilização europeia para se dar bem na vida, mas na verdade a gente aprendeu aqui nessa aula que a África ela é um continente onde há muita diversidade e que tem sim um legado histórico para a história da humanidade, tá? Para todas as pessoas da humanidade, e também teve a sua importância na contribuição com política, religião, construções e tudo mais, beleza? Medicina. Forte abraço, vamos fazer agora as atividades da página 483. Forte abraço e até a próxima.